Você já sentiu como se a preocupação estivesse consumindo você? Como se estivesse carregando o peso do mundo nos seus ombros? Aquela sensação de incerteza que te leva embora a paz e deixa você sem fôlego pode ser opressor até. Mas, e se eu lhe dissesse que existe uma maneira de se libertar disso? Carregue e imagine viver com confiança inabalável, uma vida em que a ansiedade e a dúvida não têm lugar. Você está pronto para descobrir como conseguir isso? Sua tranquilidade e bem-estar estão a apenas um passo de distância. Não deixe que o medo te impeça mais. Neste vídeo, eu convido você a descobrir um caminho para a verdadeira paz interior. Você está cansado de viver preso na preocupação constante? É hora de parar de lutar sozinho e começar a confiar em Deus, que tem um plano perfeito para a sua vida. Explore o poder transformador da fé e aprenda a descansar na promessa de que você não está sozinho nesta jornada. Você está pronto para libertar seu coração do medo e abraçar a segurança que só a fé pode oferecer? Não perca! É hora de deixar para trás suas preocupações e se abrir para a paz que Deus tem reservada para você. Antes de mergulhar nessa mensagem poderosa, eu convido você a fazer algo muito especial e instantâneo. Declare sua confiança em Deus. Escreva esta frase nos comentários: Deus, confio em ti. Ao fazer isso, você estará dando um passo corajoso, reconhecendo que não enfrenta esse caminho sozinho e que Deus já está trabalhando poderosamente em sua vida. Ouse confiar e experimente como sua fé se fortalece. Vamos compartilhar agora e unir nossas vozes em afirmação de nossa fé em seu poder e fidelidade. Mateus 6,34 nos ensina que se preocupar com o futuro não é apenas desnecessário, mas também prejudicial. Jesus nos convida a focar no presente, lembrando-nos que cada dia tem seus desafios. Confiando em Deus, podemos deixar de lado o fardo das preocupações futuras, sabendo que Ele está no controle e sempre atenderá às nossas necessidades diárias. Quando tomamos um momento para meditar nas palavras de Jesus, descobrimos um ensinamento poderoso que desafia nossa inclinação natural de nos preocupar com o amanhã. Em um mundo onde a incerteza parece dominar e as preocupações com o futuro nos perseguem sem cessar, Jesus nos oferece uma perspectiva que nos convida a abandonar esse fardo e confiar em algo maior. Jesus nos apresenta um antídoto simples, mas profundamente eficaz: viver no presente. Ele nos lembra que cada dia traz consigo seus próprios desafios e que adicionar preocupações sobre o amanhã só nos sobrecarrega e rouba nossa paz. A mensagem de Jesus é forte. Preocupar-se com o futuro não é apenas desnecessário, mas também nos impede de viver plenamente o aqui e agora. Em Filipenses 4, 6 e 7, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, nos diz para não ficarmos ansiosos por nada, mas que em todas as situações, com oração e súplica, apresentemos nossos pedidos a Deus e lhe demos graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa passagem, embora curta, é cheia de sabedoria e consolação. Ela nos convida a deixar ir o controle que pensamos ter sobre nossas circunstâncias e a confiança em Deus de forma total e plena. Paulo começa dizendo: não se preocupem com nada. Em um mundo onde a preocupação é quase natural, esse mandamento parece desafiador. Como não se preocupar quando há tanto em jogo? A resposta está em encontrar confiança. Quando decidimos não nos preocupar, estamos dando um salto de fé. Estamos declarando que acreditamos em um Deus que é maior do que qualquer problema que enfrentamos. A preocupação, em sua essência, é uma maneira de tentar controlar o incontrolável. Nos preocupamos porque queremos ter certeza de que tudo vai dar certo.
mas esquecemos que há muitas coisas além do nosso alcance. Quando escolhemos não nos preocupar, estamos dizendo: Deus, confio que o Senhor está no controle. O próximo passo que Paulo menciona é levar todas as nossas preocupações a Deus em oração. Em todas as ocasiões, com oração e súplica, apresentem seus pedidos a Deus e deem graças a Ele. A oração é uma conversa com Deus, um momento para abrir nossos corações e expressar nossas preocupações, medos e desejos. Mas além de apenas pedir, Paulo nos exorta a fazer isso com gratidão. A gratidão é um lembrete do que Deus já fez por nós. Quando damos graças, estamos nos lembrando da sua fidelidade no passado, o que fortalece nossa fé na sua provisão futura. Ao combinar oração com gratidão, nosso foco muda. Deixamos de ver apenas os problemas e passamos a enxergar também as bênçãos, o que nos leva a um estado de paz. Paulo, então, nos dá uma promessa: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não é qualquer tipo de paz, é uma paz que vai além da nossa capacidade de compreender. Uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas sim de uma confiança profunda em Deus. Essa paz age como uma guardiã do nosso coração e da nossa mente, protegendo-nos da ansiedade e do medo. Não é que os problemas desapareçam, mas que no meio deles experimentamos uma calma inexplicável. É a certeza de que, aconteça o que acontecer, Deus está conosco e está no controle de tudo. Como podemos aplicar essa mensagem poderosa em nossa vida diária? Comece identificando as áreas da sua vida que geram ansiedade. Pode ser o trabalho, a saúde, os relacionamentos ou o futuro. Depois, leve essas preocupações a Deus em oração. Seja honesto em suas orações, mas também lembre-se de ser grato por tudo o que Ele já fez. Ao praticar isso, você começará a perceber uma transformação. Os problemas podem não desaparecer imediatamente, mas você experimentará uma paz interior que lhe permitirá enfrentá-los com uma nova perspectiva. É a paz que vem de saber que você não está sozinho. O Deus do universo está com você, cuidando de você e das suas circunstâncias. Filipenses 4, 6, 7 é mais do que um versículo para memorizar, é um guia para viver uma vida sem preocupações. Toda vez que você sentir que a ansiedade está ganhando espaço, lembre-se dessas palavras. Faça da oração e da gratidão parte da sua rotina diária. Confie em Deus e permita que a paz dele encha o seu coração. Convido você a continuar se aprofundando nesses ensinamentos transformadores. Inscreva-se em nosso canal e embarque nessa jornada de fé, esperança e sabedoria. Você não apenas receberá conteúdo que enriquecerá a sua vida, mas também fará parte de uma comunidade que busca crescer e caminhar de mãos dadas com Deus. Todos nós enfrentamos momentos na vida em que as preocupações parecem nos sobrecarregar. A ansiedade pode assumir muitas formas: medo do futuro, pressões no trabalho, tensões em relacionamentos ou incertezas financeiras. Esses fardos podem parecer insuportáveis, como se estivéssemos carregando o peso do mundo nos ombros. Mas, no meio dessas lutas, há um versículo nas Escrituras que oferece uma solução poderosa e libertadora. Em 1 Pedro 5,7, o apóstolo Pedro nos diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Embora a frase seja curta, sua mensagem é profunda e transformadora. Ela nos convida a deixar nossas preocupações nas mãos de Deus, que está disposto e é capaz de carregar os nossos fardos. O primeiro desafio que enfrentamos quando nos sentimos ansiosos é a nossa tendência de querer controlar tudo. Acreditamos que se nos preocuparmos o suficiente, poderemos evitar que coisas ruins aconteçam. Mas a verdade é que a preocupação não nos dá controle.
ela rouba a nossa paz. Pedro nos convida a lançar nossas ansiedades sobre Deus. A palavra lançar implica uma ação de desapego intencional, de abrir mão de algo que nos pesa. Imagine que você está carregando uma mochila cheia de pedras. Cada preocupação, cada medo é uma pedra a mais nesse fardo. Em vez de continuar adicionando mais peso, decida tirar essas pedras e entregá-las a alguém que possa lidar melhor com elas. É isso que Pedro está nos pedindo, entregar nossas ansiedades a Deus. A segunda parte do versículo é crucial porque ele tem o cuidado de. Este não é apenas um ato de rendição, mas um ato de confiança, diz-nos Pedro. Lembre-se de que Deus não é indiferente às nossas lutas. Ele não está apenas disposto a carregar nossos fardos, mas o faz porque se importa profundamente conosco. Muitas vezes, a ansiedade surge da sensação de solidão em nossas lutas, como se tudo dependesse de nós. Mas este versículo nos garante que não estamos sozinhos. O Deus que criou o universo também está intimamente envolvido em nossas vidas, preocupado com cada detalhe, disposto a caminhar conosco em todas as dificuldades. O que significa viver isso? O ensino na vida diária começa com uma mudança de perspectiva. Quando você enfrenta uma situação que o preocupa, em vez de deixar a ansiedade tomar conta de você, reserve um momento para fazer uma pausa. Reflita sobre o versículo de 1 Pedro 5:7 e faça uma oração intencional, onde você entrega essa preocupação específica a Deus. Por exemplo, se você está preocupado com um problema financeiro, em vez de deixar a ansiedade consumi-lo, diga: Senhor, eu entrego esta situação em suas mãos. Eu sei que o Senhor se importa comigo e confio que me fornecerá o que eu preciso. Esse simples ato de rendição pode trazer paz imediata, porque você não está mais carregando esse peso sozinho. Outra maneira de aplicar esse versículo é lembrar que não somos chamados a enfrentar a vida sozinhos. Parte de lançar nossas ansiedades sobre Deus pode incluir compartilhar nossos fardos com outras pessoas de fé. Fale com alguém em quem você confia, peça oração e busque conselhos. Isso pode ser uma maneira poderosa de vivenciar o cuidado de Deus por meio da comunidade. A promessa de 1 Pedro 5:7 não é que todos os nossos problemas desaparecerão imediatamente, mas que não teremos que carregar o fardo da ansiedade sozinhos. Confiando em Deus e lançando sobre Ele as nossas ansiedades, experimentamos uma paz que vai além das circunstâncias. Há uma paz que vem de saber que o Deus que nos ama está no controle, e seu cuidado por nós é constante e fiel. Esse versículo é mais que uma verdade a ser lida, é uma prática diária que pode transformar nossas vidas. Quando você se sentir ansioso, lembre-se de que não está sozinho nessa luta. Deus te convida a liberar esse peso e confiar em seu amor e cuidado, vivendo assim uma vida marcada pela paz e tranquilidade. O Salmo 55:22 nos diz: Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Embora curto, esse versículo contém um ensinamento profundo que pode transformar nossa maneira de enfrentar as dificuldades. O salmista começa com um convite: lance seu fardo sobre o Senhor. Todos nós carregamos fardos em nossas vidas. Às vezes eles são visíveis, como uma doença ou uma crise financeira. Outras vezes são internos, como estresse, ansiedade ou tristeza. O convite aqui é libertador. Você não precisa carregar esses fardos sozinho. Lançar nossos fardos sobre o Senhor significa reconhecer que há coisas na vida que estão fora do nosso controle e das quais não precisamos carregar o peso sozinhos. É um ato de humildade e confiança, onde dizemos: Deus, essa situação é demais para mim. Eu entrego a Ti.
Esse ato de rendição não só alivia o peso sobre os nossos ombros, como também nos permite experimentar a paz que vem de saber que Deus está no controle. A segunda parte do versículo é uma poderosa promessa. Ele o sustentará. Deus não apenas recebe nossos fardos, mas também promete nos sustentar em meio a eles. Isso significa que, mesmo que a situação não mude imediatamente, Deus nos dará a força e o sustento necessários para superar as dificuldades. Essa promessa nos lembra que Deus não nos deixa sozinhos nas nossas lutas. Às vezes, a solução não está em nossas circunstâncias mudarem, mas em sermos fortalecidos para enfrentá-las. Deus promete nos dar o sustento emocional, físico e espiritual de que precisamos para permanecer firmes, mesmo nos momentos mais difíceis. A garantia de que Deus não deixará os justos para sempre nos apresenta uma declaração poderosa sobre a fidelidade divina. Mesmo que caiamos ou enfrentemos momentos difíceis, Deus não nos permitirá permanecer nesse estado indefinidamente. Sua justiça e amor nos permitirão levantar. Esta promessa nos enche de esperança e nos assegura que, embora enfrentemos desafios, não estamos destinados à derrota. Deus está comprometido em nos elevar, restaurar e nos guiar para um lugar de estabilidade e paz. Como podemos viver esse ensinamento em nossa vida diária? Primeiro, é essencial identificar os nossos fardos. Pode ser útil reservar um tempo para refletir sobre o que nos preocupa ou nos sobrecarrega. Quando identificamos esses pesos, podemos deliberadamente entregá-los a Deus. Esse ato de entrega pode ser tão simples quanto dizer: Senhor, eu entrego isso a Ti. Confio que o Senhor lidará com essa situação melhor do que eu. É importante lembrar dessa promessa quando enfrentarmos dificuldades. Diante de um dia desafiador, podemos repetir para nós mesmos: Deus vai me sustentar, eu não estou sozinho nisso. Esse lembrete constante pode mudar nossa perspectiva e nos dar a força necessária para seguir em frente. Quando aprendemos a lançar nossos fardos sobre o Senhor, começamos a experimentar uma paz que não vem da ausência de problemas, mas sim da presença constante de Deus em nossas vidas. Vivemos com a confiança de que, mesmo que o caminho seja difícil, não caminhamos sozinhos. Essa paz é libertadora e nos permite enfrentar os desafios com uma nova perspectiva, sabendo que Deus está ao nosso lado, pronto para nos apoiar e levantar. É uma paz que nos permite dormir tranquilos, sabendo que nossos fardos estão nas mãos mais seguras. O Salmo 55:22 não é apenas um versículo para ser lido, é uma verdade para ser vivida. Em um mundo cheio de preocupações e desafios, esse versículo nos convida a uma vida de confiança, onde os nossos fardos não nos paralisam. Eles não nos afundam, mas nos aproximam de Deus. Sempre que nos sentirmos sobrecarregados, lembre-se dessa promessa e escolha entregar seus fardos a Deus. Ele é fiel para sustentar você e não deixará que caia. Fique conosco e continue ouvindo o próximo versículo, que traz um ensinamento poderoso para a sua vida. As palavras de Jesus em João 14:27 oferecem um bálsamo para nossas almas. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Este versículo, embora breve, carrega um ensinamento profundo que pode transformar nossas vidas se o compreendermos e aplicarmos. Mas o que realmente significa essa paz que Jesus nos oferece e em que ela é diferente da paz que o mundo tenta nos dar? A paz que o mundo oferece é frequentemente condicionada por circunstâncias externas. É uma paz frágil, que depende da ausência de conflitos, do sucesso, da acumulação de bens materiais ou da manutenção de um estado de bem-estar. No entanto, todos sabemos o quão passageiro esse sentimento pode ser. Assim que algo dá errado, a tranquilidade desaparece
e o medo e a ansiedade tomam conta de nós. A paz que Jesus promete, porém, é radicalmente diferente. Ela não depende do que está acontecendo ao nosso redor, mas de algo muito mais profundo, sua presença constante em nossas vidas. Essa é uma paz que habita o coração, que não é afetada pelas tempestades da vida porque está ancorada em uma realidade eterna. Para muitos, a ideia de ter paz em meio às dificuldades pode parecer um ideal inatingível. Porém, é justamente nesses momentos que a paz de Cristo se torna mais real e palpável. Jesus não promete uma vida livre de problemas, mas garante que, no meio deles, podemos encontrar uma serenidade que vai além do nosso entendimento. Em um mundo onde o barulho é constante, onde cada segundo parece carregado de notificações, tarefas urgentes e preocupações crescentes, encontrar a paz de Cristo se torna mais do que uma escolha espiritual. É uma necessidade vital. Vivemos cercados de ruídos, não apenas externos, mas internos também. Pensamentos ansiosos, medos silenciosos, lembranças que nos inquietam. É nesse cenário caótico que a paz de Cristo se revela como uma âncora firme, como um refúgio seguro, como uma luz que jamais se apaga. Ela não depende das circunstâncias, não se abala com os ventos fortes da vida. Pelo contrário, permanece estável quando tudo parece incerto. Essa paz, que excede todo o entendimento humano, não é fruto de ausência de problemas, mas da certeza de que, mesmo em meio a eles, Deus está conosco. É uma paz que não se explica, apenas se vive, se experimenta e se guarda no coração. Vivemos em tempos onde a ansiedade se tornou um visitante constante nos lares, nos corações e até mesmo nas igrejas. Ela se infiltra nas conversas, nos silêncios e nos olhares cansados de quem tenta manter o controle de uma vida que parece escapar pelas mãos. Problemas financeiros, conflitos familiares, pressões no trabalho, doenças inesperadas, tudo isso contribui para um sentimento de peso, de opressão, como se estivéssemos afundando em um mar revolto. E é exatamente nesse ponto que a palavra de Deus nos oferece uma resposta surpreendentemente simples, porém profundamente eficaz. Provérbios 12:25 nos diz: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Simples, direto e incrivelmente poderoso, porque nos lembra que as palavras têm um peso e elas podem ser o alívio em meio à dor. Talvez você já tenha sentido esse nó no estômago, esse aperto no peito, aquela sensação de estar afundando, sem saber como pedir ajuda. Talvez você esteja sentindo isso agora. A verdade é que a angústia não escolhe hora para bater à porta. Ela chega e se instala. E quando chega, muitas vezes tudo o que precisamos é de uma palavra boa. Não apenas uma frase bonita ou um clichê pronto, mas uma palavra que venha do coração, que demonstre empatia, que reconheça nossa dor sem minimizá-la. Uma palavra que diga: eu entendo, você não está sozinho, vai passar. Uma boa palavra pode ser o que separa o desespero da esperança, a queda da superação. Por isso, Provérbios nos desafia a sermos transmissores dessa palavra, a sermos a voz que levanta, o abraço que sustenta, a presença que acolhe. Mas o que é de fato uma boa palavra? Não é apenas um elogio superficial, nem um comentário automático para preencher o silêncio. É algo intencional. Uma boa palavra nasce de um coração que enxerga o outro, que se coloca no lugar do outro, que reconhece a dor e oferece compaixão. É aquela mensagem inesperada dizendo: estou aqui para você. É aquele bom dia sincero que quebra um ciclo de isolamento. É aquele conselho sábio que chega na hora certa. Falar uma boa palavra exige atenção, sensibilidade e, principalmente, amor.
Em vez de reagirmos com impaciência ou indiferença, somos chamados a sermos instrumentos de consolo e renovação. Porque em um mundo cheio de vozes que criticam, condenam e pressionam, ser alguém que oferece palavras que curam é um verdadeiro ministério de amor. Colocar esse ensinamento em prática, no entanto, não é algo automático. Requer consciência, esforço e prática. Começa com a escuta. Muitas vezes, antes de dizermos qualquer coisa, o que o outro mais precisa é ser ouvido. Praticar a escuta ativa. Estar presente de corpo e alma, sem distrações, sem julgamentos, é o primeiro passo para saber o que dizer e como dizer. Depois vem a empatia, olhar o outro com compaixão, tentar sentir o que ele sente, perceber além das palavras. Quando falamos com empatia, nossas palavras ganham peso, profundidade e propósito. Elas não são ditas por dizer, mas com a intenção de levantar, curar, inspirar. Esse processo pode transformar não apenas o outro, mas também a nós mesmos. Porque quem planta palavras boas, colhe relacionamentos mais saudáveis, conexões mais profundas e um coração mais leve. Por isso, decida hoje fazer das boas palavras uma prática diária. Comece por aqueles que estão mais próximos, sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho. Pergunte como eles estão, ouça com atenção, responda com carinho e estenda isso a desconhecidos também. Um elogio ao atendente do mercado, um bom trabalho sincero para o colega cansado, uma mensagem de encorajamento para alguém que está lutando em silêncio. São gestos simples, mas com um impacto gigantesco. E lembre-se, você também precisa ouvir boas palavras. Cuide da sua mente, do seu coração, alimente sua alma com palavras de vida, seja através da Bíblia, de músicas, de pessoas de fé. Quando estamos cheios de palavras boas, temos mais a oferecer aos outros. E quando nos tornamos essa fonte de palavras edificantes, somos usados por Deus para transformar ambientes, curar feridas e reacender a esperança. E para aqueles momentos em que as palavras parecem não bastar, a palavra de Deus continua sendo nosso maior consolo. O Salmo 37:5 nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa promessa é um alicerce firme para os dias difíceis. Quando entregamos nosso caminho ao Senhor, estamos reconhecendo que Ele sabe mais, vê mais, longe e nos ama profundamente. Confiar é um exercício diário, às vezes fácil, outras vezes desafiador. Mas é essa confiança que nos permite descansar, mesmo quando tudo parece incerto. E o Salmo nos garante: Ele fará. Não diz quando, não diz como, mas afirma que Deus vai agir. Ele está trabalhando nos bastidores da nossa história, alinhando circunstâncias, moldando corações, preparando respostas. Tudo o que Ele pede é: entregue. Confie, espere, porque no tempo certo Ele fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E você está enfrentando dificuldades em seus relacionamentos ou até mesmo na sua saúde, reserve um tempo para orar e confiar essas áreas a Deus. Diga a Ele: Senhor, eu te entrego esta situação. Eu confio que o Senhor fará o melhor por mim. Viver com a confiança de que Deus está no controle não significa que você deva ficar parado, mas sim agir com a certeza de que Ele está te guiando. Se você enfrentar obstáculos, lembre-se da promessa e mantenha a fé, sabendo que, mesmo que você não veja o resultado agora, Deus está trabalhando a seu favor. Ao confiar seu caminho a Deus e entregar suas preocupações nas mãos dele, você experimentará uma paz que não depende das circunstâncias. Essa paz vem de saber que você não precisa ter todas as respostas, porque Deus já as tem. Viver com essa confiança permite que você aproveite o presente sem o peso da ansiedade sobre o futuro. Esse tipo de vida não beneficia apenas você, mas também influencia aqueles ao seu redor.
Ao verem sua paz e confiança, outras pessoas podem se sentir inspiradas a também confiar em Deus. Sua vida pode se tornar um testemunho vivo da fidelidade dele. O Salmo 37:5 é mais do que um versículo para memorizar. É uma verdade para ser vivida. Sempre que você enfrentar decisões, momentos difíceis ou de incerteza, lembre-se destas palavras. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Este lembrete constante ajudará você a manter a paz, a esperança e a confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. Em um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, encontramos uma mensagem que oferece conforto e força em meio a essas adversidades. O Salmo 23:4 diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Estas palavras, ainda que breves, contêm um ensinamento poderoso, com o potencial de mudar a maneira como enfrentamos os desafios mais sombrios da vida. O salmista Davi não nega a realidade dos vales escuros. Todos nós passamos por momentos difíceis. Esses vales de sombra e de dor podem parecer assustadores e desanimadores. A sombra da morte pode representar qualquer situação que nos faça temer uma perda, seja a de um ente querido, uma doença grave, problemas financeiros ou uma crise pessoal. O importante aqui é reconhecer que esses vales fazem parte da vida. Nem sempre podemos evitá-los, mas a forma como os enfrentamos faz toda a diferença. Davi nos mostra que, mesmo passando por esses vales, não temos motivos para temer. O coração do versículo está nesta poderosa declaração: não temerei mal algum. Como é possível não temer quando estamos cercados pela escuridão? A chave está na confiança que Davi deposita em Deus. Não se trata de ignorar o perigo ou fingir que ele não existe, mas de escolher confiar, aconteça o que acontecer. Deus está conosco. Essa é uma decisão que todos podemos tomar. Podemos enfrentar o medo ou escolher a confiança. Essa confiança não está baseada em nossa própria força, mas na presença constante e protetora de Deus. Saber que Ele está conosco nos dá coragem para continuar, mesmo quando o caminho parece impossível. A razão pela qual Davi não tem medo no vale mais escuro é clara. Porque tu estás comigo. Isso muda tudo. Não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus caminha ao nosso lado, nos guiando, protegendo e nos dando a força que precisamos para continuar. Essa verdade é profundamente reconfortante. Às vezes, a solidão pode intensificar o medo. Mas lembrar que Deus está conosco nos dá a certeza de que não importa quão escuro seja o vale, não estamos sozinhos. Sua presença é uma fonte constante de encorajamento e esperança. O versículo continua: a tua vara e o teu cajado me consolam. Na cultura dos pastores, a vara e o cajado eram ferramentas essenciais. A vara era usada para proteger o rebanho de perigos, enquanto o cajado servia para guiar e conduzir as ovelhas. Essas imagens nos lembram que Deus não está apenas conosco, mas também nos protege e guia. Sua vara nos defende dos perigos invisíveis e seu cajado nos direciona pelo caminho certo, mesmo quando não sabemos para onde ir. Isso nos dá coragem e força para seguir em frente com a certeza de que Deus cuida de nós em todo momento. Como podemos viver esse ensinamento no dia a dia? Primeiro, é crucial reconhecer que os vales escuros são uma parte inevitável da vida. Quando enfrentarmos esses momentos, em vez de nos deixarmos dominar pelo medo, podemos lembrar este versículo e escolher confiar em Deus. Sempre que sentir que a escuridão te envolve, faça uma pausa e declare com fé: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Que essas palavras se tornem uma lembrança constante da presença e da proteção de Deus. Procure também momentos para orar e pedir a Deus que te ajude, que revele a sua vara e o seu cajado, ou seja, a sua proteção e a sua orientação no meio das suas batalhas. Confie que Ele te guiará pelo caminho certo e te protegerá dos perigos, até mesmo daqueles que você não consegue ver. Quando vivemos confiando que Deus está conosco, começamos a experimentar uma paz que vai além das circunstâncias. Essa paz nos permite caminhar sem medo, mesmo nos momentos mais sombrios da nossa jornada. Viver dessa maneira não só nos beneficia, mas também pode se tornar um testemunho poderoso para aqueles que nos cercam. Ao verem nossa confiança em Deus, outros podem se sentir inspirados a também buscar a presença dele em meio às suas próprias lutas. O Salmo 23:4 é mais do que um verso para ser memorizado. É uma verdade para ser vivida. Toda vez que você enfrentar um desafio, lembre-se dessas palavras e permita que elas te guiem. Esse verso é uma promessa de que, embora a vida possa ser difícil, não precisamos andar sozinhos e nem viver com medo. Deus está conosco e com Ele podemos enfrentar qualquer coisa. Já o Salmo 26:3 nos traz mais uma lição preciosa. Pois a tua misericórdia está diante dos meus olhos e ando na tua verdade. Embora breve, essa passagem nos fornece um ensinamento profundo sobre como viver de forma autêntica e justa em meio a um mundo cada vez mais complexo. O salmista começa declarando que a misericórdia de Deus está diante de seus olhos. E isso é um lembrete poderoso da bondade constante de Deus. A misericórdia do Senhor não é um ato isolado, mas uma constante em nossas vidas. É o seu amor e compaixão se manifestando diariamente, mesmo quando não merecemos. Viver com a misericórdia de Deus diante dos olhos significa mantê-la sempre em nossa mente e no coração. É permitir que o amor e a compaixão de Deus moldem a nossa visão de mundo e as nossas atitudes em relação aos outros. Quando realmente compreendemos e valorizamos a misericórdia divina, somos inspirados a viver de maneira que reflita essa mesma misericórdia nas nossas escolhas, nos nossos relacionamentos, nas nossas palavras e em todos os aspectos da vida. A segunda parte do versículo é uma afirmação firme: e ando na tua verdade. Aqui, Davi expressa o compromisso de viver em conformidade com os princípios e valores de Deus. Andar na verdade de Deus significa viver uma vida de integridade, onde as nossas ações estão alinhadas com a vontade divina. Não se trata apenas de dizer a verdade, mas de viver de forma coerente com os ensinamentos do Senhor. É tomar decisões baseadas na honestidade, na justiça e no amor. É resistir à tentação de se conformar com os padrões do mundo, especialmente quando eles entram em conflito com os princípios de Deus. A combinação entre a misericórdia divina e a verdade transforma as nossas vidas de maneira profunda. Quando mantemos a misericórdia do Senhor sempre diante de nós, tornamo-nos mais sensíveis à sua graça e compaixão. Isso nos impulsiona a tratar os outros com mais paciência, empatia e perdão. Ao mesmo tempo, o compromisso de andar na verdade nos torna pessoas confiáveis, justas e consistentes em tudo o que fazemos. Esse equilíbrio entre misericórdia e verdade é a marca de uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Não se trata apenas de falar sobre amor e justiça, mas de vivê-los com sinceridade em cada atitude e decisão. E ao fazermos isso, destacamo-nos em um mundo que muitas vezes valoriza a conveniência acima da verdade e a autopreservação acima da compaixão. Para aplicar esse ensinamento no nosso dia a dia, o primeiro passo é manter viva a lembrança da misericórdia de Deus. Isso pode ser feito por meio da oração,
da gratidão diária e da reflexão sobre como o Senhor já nos sustentou nos momentos mais difíceis e incertos. Permita que essa lembrança toque a sua forma de lidar com o próximo, tornando você alguém mais paciente, compreensivo e disposto a perdoar. Em segundo lugar, comprometa-se a andar na verdade. Isso exige uma autoavaliação constante, onde as nossas escolhas são confrontadas com a palavra de Deus. É perguntar, antes de cada ação: isso agrada ao Senhor? Estou sendo honesto, justo e amoroso? Quando mantemos esse padrão elevado, começamos a viver com mais clareza e propósito, afastando-nos das armadilhas do egoísmo e da mentira. É nesse ponto que a nossa vida começa a se transformar verdadeiramente, refletindo a luz de Deus para todos ao nosso redor. Pergunte a si mesmo: estou agindo com integridade? Minhas decisões refletem justiça e verdade? A verdade de Deus é um chamado para sermos honestos, para não comprometermos nossos valores por conveniência e para vivermos de acordo com uma maneira que honre a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Viver com a misericórdia sempre presente de Deus e caminhar em sua verdade não apenas nos guiam para uma vida de integridade, mas também nos dá um profundo senso de propósito. Nos tornamos pessoas que não buscam apenas o seu próprio bem-estar, mas que também trabalham para o bem-estar dos outros. Esse estilo de vida nos diferencia e nos permite ser um reflexo do amor e da justiça de Deus em um mundo que precisa tanto deles. Vivendo dessa maneira, nos encontramos não apenas cumprindo o que Deus espera de nós, mas também vivenciando uma paz e satisfação que só podem vir de saber que estamos caminhando no caminho da verdade e da misericórdia. Salmo 26:3 é mais do que um versículo para memorizar. É um guia para viver uma vida que honra a Deus. Toda vez que você enfrenta uma decisão difícil ou um desafio, lembre-se destas palavras: porque a sua misericórdia está diante dos meus olhos, e eu ando na tua verdade. Que este versículo seja um lembrete constante de como devemos viver com integridade, com o amor de Deus como nosso guia. O Salmo 26:3 nos convida a viver uma vida marcada pela misericórdia e pela verdade de Deus. Ele nos ensina que a chave para viver com integridade em um mundo cheio de desafios é ter sempre em mente a bondade de Deus e nos comprometer a andar em sua verdade. Vivemos em um mundo que muitas vezes parece estar mergulhado no caos. Notícias, problemas pessoais, preocupações financeiras e as incertezas do futuro podem fazer com que a paz pareça inatingível. No entanto, no meio deste redemoinho, encontramos um versículo nas Escrituras que oferece uma solução poderosa e transformadora. Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiança é o fundamento dessa paz. Em poucas palavras, reside um profundo ensinamento sobre como podemos encontrar e manter uma paz duradoura, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor são turbulentas. O verso começa com uma promessa: tu conservarás em paz. Não é qualquer tipo de paz, mas uma paz perfeita e completa que somente Deus pode conceder. Essa paz não depende das nossas circunstâncias externas, mas vem de uma fonte divina que é constante e segura. Mesmo em meio à adversidade, imagine ter uma paz que não seja afetada pelas dificuldades da vida, uma paz que permanece mesmo que o mundo ao seu redor esteja no caos. Esta é a paz que Deus promete àqueles que confiam nele. Uma paz que não é passageira ou superficial, mas profunda e duradoura. A chave para receber esta paz, segundo o versículo, está em nossos pensamentos. Aquele cuja mente persevera em ti, significa que a paz perfeita de Deus é o resultado de uma mente focada e firme nele.
Mas o que significa realmente perseverar em nossos pensamentos em Deus? Perseverar significa manter nossos pensamentos constantemente focados em Deus, em sua bondade, seu poder e seu amor por nós. É um esforço consciente para não deixar que as preocupações, os medos e as distrações da vida desviem nossa atenção da verdade de quem Deus é e do que Ele pode fazer. Esta abordagem mental não acontece automaticamente. Requer disciplina e decisão. Requer que, em vez de nossa mente ficar cheia de ansiedade ou negatividade, a redirecionemos para a fidelidade de Deus. Quando fazemos isso, começamos a experimentar a paz que Ele promete. A razão pela qual podemos manter nossas mentes firmes em Deus e assim experimentar sua paz é porque Ele confiou em nós. A confiança em Deus é o fundamento dessa paz. Quando confiamos em Deus, acreditamos que Ele está no controle, que Ele é bom e que sua vontade para nossas vidas é perfeita. Em Deus, somos libertos da necessidade de controlar todos os aspectos de nossas vidas, o que muitas vezes é a raiz da nossa ansiedade. Podemos descansar, sabendo que Deus está trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver os resultados imediatos. Essa confiança transforma nossa perspectiva, permitindo-nos ver nossas circunstâncias através dos olhos da fé e não do medo. Como podemos aplicar este ensinamento em nossa vida diária? Devemos primeiro cultivar a prática de concentrar nossa mente em Deus. Isso pode ser feito por meio de oração, meditação nas Escrituras e lembrança vívida das promessas de Deus. Deus durante o dia. Sempre que você sentir que sua mente está sendo sobrecarregada por preocupações, reserve um momento para redirecionar seus pensamentos para Deus. Lembre-se de sua bondade, sua fidelidade e seu controle sobre cada situação. Em segundo lugar, pratique a confiança ativa em Deus. Isso significa que, em vez de tentar resolver tudo sozinho, você escolhe confiar que Deus está no controle. Isso não significa ser passivo, mas tomar decisões baseadas na fé e não no medo. Confie que Deus está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não vê resultados imediatos. Ao aplicar esses princípios, começaremos a experimentar a paz perfeita que Deus promete. Essa paz não só nos beneficia, mas também impacta aqueles que nos rodeiam. Uma pessoa que vive em paz, que não é abalada por circunstâncias externas, é um testemunho poderoso da fé em Deus. Outros verão essa paz em você e serão atraídos para o mesmo Deus, que é a fonte dessa tranquilidade. A Bíblia nos oferece uma promessa poderosa por meio de Jeremias 17, 7 e 8, um versículo que nos convida a confiar em Deus e descobrir o incrível poder que vem disso. Este versículo diz que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que espalha suas raízes para o ribeiro. Não teme quando vem o calor, mas suas folhas ficam verdes. E no ano da sequidão não se afasta, nem deixa de dar fruto. Essas palavras não só nos oferecem conforto, mas também nos ensinam como viver uma vida plena, mesmo em meio à adversidade. O verso começa com uma declaração clara. Bendito o homem que confia no Senhor e põe a sua confiança nele. A confiança em Deus não é apenas um ato de fé, mas um fundamento sobre o qual podemos construir nossas vidas. Quando confiamos em Deus, estamos reconhecendo que Ele é nossa fonte de força e orientação e que podemos confiar em sua sabedoria, amor e poder. Mas essa confiança vai além das palavras. É uma confiança ativa que influencia nossas decisões, nossas reações às dificuldades e nossa maneira de ver o mundo. Ao colocarmos nossa confiança em Deus, estamos escolhendo trilhar um caminho que, embora possa ser difícil às vezes, é cheio de bênçãos e segurança pela sua presença. Este verso é uma promessa de que,
Embora a vida possa ser difícil, não precisamos caminhar sozinhos ou com medo. Deus está conosco e com Ele podemos enfrentar qualquer coisa. Essa mensagem nos ensina que quando confiamos em Deus, nossas raízes afundam profundamente em seu amor e poder. Como uma árvore junto à água, somos nutridos e fortalecidos por uma fonte constante que nunca seca. Mesmo quando enfrentamos calor ou situações difíceis, não precisamos temer, porque nossa fonte de vida não depende de circunstâncias externas, mas de Deus, que é imutável e eterno. O versículo nos assegura que não teme a vinda do calor, e suas folhas estão sempre verdes. Em tempos de seca não se angustia, nem deixa de dar fruto. Essa é uma promessa incrível. Podemos viver sem medo das dificuldades que virão inevitavelmente. Em vez de nos deixarmos levar pela angústia ou pelo medo, podemos encontrar paz e estabilidade, sabendo que Deus sustenta essa paz. Ela não é o resultado da ausência de problemas, mas da presença contínua de Deus em nossas vidas. O versículo conclui com uma declaração poderosa: e nunca deixa de dar frutos. Este é o fruto de uma vida vivida na confiança em Deus. Não apenas sobrevivemos, mas prosperamos, dando frutos em todas as estações da vida. Mesmo nas mais difíceis, essa fruta pode assumir muitas formas: paz, alegria, amor, paciência e todas as virtudes que brotam de uma vida conectada a Deus. Este é o verdadeiro poder de confiar em Deus. Ele não apenas nos mantém firmes e estáveis em meio às tempestades, mas também nos permite ser uma fonte de bênção para os outros. Quando confiamos em Deus, nossa vida se torna um testemunho de sua bondade e fidelidade, e os frutos que produzimos podem impactar aqueles ao nosso redor de maneiras que nunca poderíamos ter imaginado. Como podemos viver este ensinamento de Jeremias 17, 7 e 8 em nossa vida diária? Precisamos primeiro cultivar a confiança ativa em Deus. Isso significa trazer nossas preocupações, medos e decisões a Deus em oração e confiar que Ele tem um plano perfeito para nós. Significa também nutrir o nosso relacionamento com Deus através da leitura da sua palavra, oração e comunhão com outros crentes, garantindo que nossas raízes estejam firmemente plantadas nele. Em segundo lugar, devemos lembrar dessa promessa em tempos difíceis. Assim como a árvore não teme o calor porque é bem alimentada por água, nós também não precisamos temer as provações da vida se nossas raízes estiverem firmemente plantadas em Deus. Em vez de nos deixarmos levar pela angústia ou pelo medo, podemos encontrar paz e estabilidade, sabendo que Deus nos sustenta. Essa paz não é resultado da ausência de problemas, mas da presença contínua de Deus em nossas vidas. Assim como a árvore não teme o calor porque é bem alimentada pela água, nós também não precisamos temer as provações da vida se nossas raízes estiverem firmemente plantadas em Deus. Em nossas vidas, podemos enfrentar situações que parecem impossíveis, como a libertação da criança possuída. Mas Marcos 9:23 nos assegura que Deus é capaz de intervir de maneira poderosa. Nossa tarefa é acreditar, confiar em seu poder e esperar com fé por sua intervenção. Que o Senhor o abençoe com uma fé inabalável e inquebrantável para dúvidas ou circunstâncias difíceis. Você tenha certeza de que com Deus todas as coisas são possíveis e Ele te guiará em qualquer desafio que você enfrente. Que suas orações sejam cheias de esperança e confiança, sabendo que cada palavra é ouvida por seu Pai Celestial, que está disposto a responder-lhe de acordo com sua perfeita vontade. Eu o encorajo a enfrentar as montanhas em sua vida com coragem, sabendo que não está sozinho. Deus está com você, apoiando-o e trabalhando em seu favor. Que a paz de Cristo encha seu coração e você experimente seu poder tangivelmente em
todas as áreas da sua vida. Que o Senhor te abençoe abundantemente, fortaleça sua fé e lhe dê a graça de viver com a confiança de que nele todas as coisas são possíveis. Lembre-se, inscreva-se em nosso canal e você não só receberá conteúdos que enriquecerão sua vida, mas também fará parte de uma comunidade que busca crescer e caminhar junto com Deus. Deus te abençoe.